Como passar em prova de concurso público, principalmente nessas provas de professor que a gente costuma fazer bastante, quem quer ir para essa área? É o seguinte, primeira coisa, você precisa ler o edital, coisa que a maioria das pessoas meio que não fazem. Então, veja que horas abre o portão, a que horas vai ser a prova, quanto tempo você tem para fazer a prova, qual é a cor da caneta que você vai usar, se pode levar comida, se não pode, que horas você pode ir ao banheiro, quantas vezes. Leia esses detalhes. Tudo isso pode ajudar você a se sentir mais tranquilo, mais aliviado, entendeu? Menos ansioso, porque você sabe as regras. E lembrando, né, o edital muitas vezes costuma mudar. Às vezes, 2, 3 dias antes da prova, alguém muda uma regra do edital, tá bom? Então esteja lá, eu sei que é chato, mas todo dia dá uma olhadinha, ou um dia antes da prova, lê o edital todo, vê se teve alguma mudança, tá bom? Se prepare para a prova sabendo as regras do jogo, né? Você vai lá jogar um jogo, que jogo é esse? Quais são as regras? O que eu posso ou não posso fazer aqui dentro, tá bom? Segunda dica, obviamente, veja qual é o assunto da prova, né? Não existe a possibilidade de você estudar tudo, isso é impossível, nenhuma prova é possível estudar tudo, alguma coisa vai ficar faltando. Você pode estudar tudo e o que você não estudou não cai na prova. Ela pergunta uma coisa que não estava no edital, então não adiantou você estudar toda a matéria que o edital recomendou. Então, esses problemas acontecem, né? Nenhuma prova ou questão é 100% justa. Então, você tem que ir com bom senso. Então, você vai fazer a prova, recomendações, né? Você pode começar pelo que é mais fácil, porque você tem um tempo limitado. Então, você já é bom em história, já responde as questões de história. Primeiro, para você ganhar tempo, porque você vai perder tempo nas de matemática, porque você é ruim. Então, as histórias já termina logo, já entrega. Alguma coisa você já tem pronto, certo? Ah, sou melhor na redação, então já faz a redação. Tem gente que é o contrário, eu perco muito tempo fazendo a redação, então eu já vou gastar 1 hora com a redação, então eu vou começar por ela. Me sinto melhor escrevendo, né? Me alivia. Ah, então tá bom, então faça isso, né? Então você tem que ir pensando quais são essas estratégias que você vai usar na prova. Cada um tem as suas, mas de maneira geral, você começa pelas mais fáceis, você começa às vezes pela redação, e muitas vezes a redação já dá um direcionamento para você usar durante a prova, ou as próprias questões podem dar dicas, principalmente prova do Enem, mas prova de concurso público, de vez em quando dá para perceber uma tendência, né? As bancas têm tendência, né? Banca da FGV, banca da VUNESP, elas têm um direcionamento. Então você vai perceber isso ao fazer exercícios dessas bancas. Então essa é uma outra dica, né? Qual banca que vai aplicar a prova? É a VUNESP? Vai lá na internet, baixa todas as provas da VUNESP, do cargo que você está querendo, né, ter, e faz as questões. Você vai perceber, ah, tá. Depois de 100 questões, você vai perceber que repete questão, às vezes repete questão, muda umas palavras, uns termos, conceitos, mas é a mesma questão. Às vezes a VUNESP sempre pergunta coisa de lei e da FGV sempre pergunta coisa de história do Brasil. Estou inventando. Bom, então se você vai fazer a prova da VUNESP, você vai dar um foco em leis. Se vai fazer a prova da FGV, feita pela FGV, você vai dar um foco em história do Brasil. Então, certo? Então, conhecer a banca que vai aplicar a prova, né? Como cada um tem o seu método, o seu estilo, uma prova mais longa, mais curta, e você treina isso em casa. Treina, não precisa treinar muito sério, é só você fazer as questões basicamente. Mas se a prova costuma ser muito longa, treina tentar fazer 10 questões de uma vez, sem parar, depois 11 questões. Vai treinando, né? O famoso concurseiro, né? Mas você não precisa pegar pesado, vai devagar, vai aos poucos, você vai conseguir. Outra dica, certo? Além dessas todas que eu já dei para você passar em provas, entenda a importância da escrita, né? As pessoas dão pouco valor à escrita no Brasil, mas a maioria das provas hoje tem uma redação. Muitas realmente não tem, mas principalmente as ligadas em áreas de nível superior, costuma pedir redação. Eu acho que teve o concurso nacional unificado. Eu não sei se para nível médio teve redação, para nível superior teve. Então, ou seja, o que essa prova está pedindo para você? Independente do assunto, todo mundo teve que fazer redação. O cara está te pedindo, olha, cara, tu sabe escrever 30 linhas de algum assunto? Hoje em dia, então, a galera vai ser tudo reprovada nessa parte. Por quê? Porque o pessoal escreve o que o Twitter permite, aquele máximo do Twitter, né?
O cara ouve o áudio do WhatsApp na velocidade 2, porque ele não tem paciência para ouvir um áudio inteiro. Eu não escrevo você, eu escrevo V e C. Né? Isso já é dos primórdios da internet. Ou seja, a galera está sendo reprovada em redação porque perdeu a habilidade de articular ideia, de escrever, de articular na mente. Então, o cara pede uma redação para você, você se ferra na redação. A maioria vai se ferrar na redação, em qualquer prova. Então, você precisa treinar a escrita, desenvolver um argumento. Ah, por que que a independência do Brasil é importante, mas ao mesmo tempo não é uma independência igual a de um determinado outro país? Então você tem que estudar, saber que a independência do Brasil ela ocorre, mas ela também é negociada com Portugal. Então não é uma independência violenta, é uma independência que tem outros tipos, né? Tem violência, mas não tem como foi em outros países, enfim. Aí você vai estudar o assunto, você vai articular, não, porque Dom Pedro, sei lá o que lá, que era filho de fulano, blá, 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 porque naquele contexto histórico tinha tais forças disputando poder. Já está articulando assunto, está articulando ideia, está colocando conceitos, está colocando nomes, preencheu as 30 linhas. 15 já foi, só com essa explicação minha aqui, você já, só de nome, conceito, já foram 15. Então, você consegue organizar, sabe qual é um parágrafo, sabe? Organizar suas ideias, começo, introdução, final, né? Normalmente são 2 parágrafos para cada uma dessas partes. É isso. Então é isso que o cara quer saber. E muitas vezes as pessoas ficam com raiva disso. Só que o cara da prova, ele quer saber se você sabe tal coisa, tal assunto. Ou se você possui uma determinada que eles chamam habilidades e competências, né? Ou se você tem habilidade e competência da escrita, do diálogo, né, da articulação de ideias na mente, na cabeça. Você consegue pensar uma coisa e passar para o papel? Ou você não consegue? Você pensa um monte de treca, na hora que você vai escrever não sai nada. Então o cara quer saber se você tem essa habilidade, essa competência mais intelectual, mais erudita, assim por diante. Prova do Enem é uma prova de resistência praticamente. Né? Você tem a capacidade de resistir e ficar longas horas lendo e respondendo e pensando e estudando, porque você vai ficar 8 horas fazendo isso quando você vai trabalhar, entendeu? Você consegue fazer isso aqui na prova? Olha só, uma competência, uma habilidade que ele está medindo sem que você saiba. Então, entenda a sua prova, entenda as questões, entenda a matéria que vai ser pedida para você, o que vai ser requisitado, que você precisa responder ali. Né? E uma dica final é, normalmente, dependendo do qual seja o cargo, professor, isso é comum, eles oferecem uma bibliografia. A bibliografia já vai dizer para você a direção da prova. Então, se na bibliografia tem o Paulo Freire e você não gosta do Paulo Freire, você vai se ferrar nessa prova, porque a bibliografia quer saber, né? A prova vai ter alguma coisa relacionada a Paulo Freire. Pode não ter, mas é melhor você não correr o risco, porque você está fazendo uma prova de professor. Então, leia o Paulo Freire, é bom. E você provavelmente vai ter mais chance de tirar uma boa nota. Mas não, o cara é orgulhoso, não leu o Paulo Freire, porque não gosta de Paulo Freire, não concorda com aquilo. Está lá na questão lá da prova, de acordo com o pedagogo brasileiro, é muito importante levar em consideração a autonomia dos alunos. Que pedagogo é esse? O cara não marca o Paulo Freire. Por quê? Porque o cara tem raiva do Paulo Freire, não estudou o Paulo Freire, não sabe o que são conceitos dele. Aí pronto, perdeu a questão da prova. Então, não seja arrogante nem orgulhoso, leia o edital e tente o melhor que você puder para tentar atingir aquilo que a prova pede. Em um caso real para vocês, quando eu fui fazer a prova de concurso público para professor que eu passei, tinha lá o tema da redação, que não era nem 30 linhas, certo? Eu acho que era 2 ou 3 parágrafos, 2 ou 3, acho que não dava nem para escrever direito, para falar a verdade. Para um professor de história não dava nem para escrever direito. Acho que tinha no máximo umas 8 linhas. Era um negócio assim, desse tamanho, assim. Aí eu, beleza, né? Aí tá, aí eu fui ver a questão da redação. Ah, tem 2 professores. Um professor que gosta de escrever na lousa, que gosta de mandar aluno copiar, que não aceita ser avaliado pelo aluno, que e um outro professor que usa metodologia ativa, que usa o YouTube, que é engraçado, que ouve os alunos, que aceita avaliação. Qual dos 2 professores é mais adequado e por quê? Aí um monte de gente se ferrou nessa prova porque defendeu o primeiro. Eu sei que o primeiro é o professor de verdade. Né? Você pode ler quantos pedagogos franceses você quiser. Quando você chegar na escola, a realidade é outra. A gente sabe que a verdade, né, a realidade é o primeiro professor. Só que por que a prova está pedindo para você?
né? Ele quer saber, você conhece outros métodos, você consegue aplicar outros métodos, ou pelo menos você consegue dizer isso, você consegue escrever isso, mesmo que você não faça lá, você consegue escrever isso? Você consegue? Você tem isso na sua cabeça? Aí um monte de gente escreveu, não, tem que colocar na lousa mesmo, o aluno tem que ficar sentado na cadeira, e não, né? Se tivessem visto a bibliografia do edital, teriam visto que tinha um monte de autor falando de autonomia do aluno sair da posição de só estudante, do aluno fazer coisa com a mão, construir coisa com massinha, com madeira, de sair da sala de aula, de ir em museu, ir em parque, usar os espaços da escola, um negócio lindo, maravilhoso, que talvez exista na França. Então, você sabe isso? É isso que ele queria que você escrevesse. Aí eu escrevi, aí eu tirei, não sei que nota que eu tirei na redação lá, mas passei no concurso. Depois eu posso ver qual foi a nota. Mas a questão é, você precisa responder aquilo que a prova quer. A prova não é perfeita e a prova não foi feita para você. Tá bom? A prova foi feita para selecionar quem o cara que fez a prova quer. Então, que nem entrevista de emprego. Eu quero amigo do meu chefe. Eu quero alguém que puxe meu saco. Ah, eu quero alguém que realmente saiba do assunto. Pode acontecer, é possível ter essa opção. Né? O cara quer contratar alguém que realmente tem mérito. Mas são seleções, são métodos de seleção. Então você precisa ir fazer a prova sabendo disso, tá bom? Não deixem de curtir, comentar, compartilhar e qual é a opinião de vocês aí nos comentários, se vocês concordam ou não com essas dicas que eu passei para vocês. Então, um grande abraço, pessoal, tudo de bom e até a próxima.